Olá pessoal, hoje eu vim aqui gravar um pouquinho, gente, falar um pouquinho do meu sumiço, que eu tava correndo, tava fazendo um estágio depois, eu tava trabalhando, né, e também o dia todo, chegava de noite pra assistir a aula da faculdade, e nem no sábado eu tava tendo tempo, porque eu precisava dos sábados para organizar as coisas da faculdade, né, mudei de faculdade, tava tudo muito corrido, eu fiquei ausente e não fiz mais resenha pro canal, por causa disso. Mas eu comprei durante esse tempo 2 produtinhos, né, pelo Mercado Livre. E vim falar um pouquinho com vocês. Um foi um Botox, né? Esse Botox aqui, gente, da ProHaul, certo? Muita gente, vou deixar a foto, que é melhor, né? Falando bem dele. E ele tava na super promoção, junto com esse óleo aqui também, gente. Tá? Muita gente fala dele, a câmera não tá focando muito bem hoje, não sei porquê. Não sei se é por causa do tempo, mas enfim. Vou deixar a foto dos 2 produtos, né? E eu apliquei, né? Eu apliquei ele, gente, 2 vezes no meu cabelo. Meu cabelo já estava com a raiz muito alta. Por quê? Porque eu estava correndo, não tava com tempo nem de cuidar nem do meu cabelo. Então, volta e meia eu lavava, hidratava e dava chapinha, porque era mais rápido. Geralmente quando eu passo botox eu fico entre 1 hora. Isso pra mim não tava tendo tempo de ficar 1 hora com produto no cabelo, gente. Esse botox aqui da ProHaul, antes de comprar, eu pesquisei bastante. Usei ele 2 vezes, como eu falei pra vocês, e eu não vi muito assim. Ele alisa muito, né, gente? Mas depois da segunda lavagem, ele já fica ondulado, gente. Eu venho aqui um pouco com o meu cabelo pra mostrar pra vocês. Então, eu lavei, né? Ajeitei ele. E, enfim, quando eu tirei ele, gente, vou ver se eu consigo gravar pra vocês e botar como tava uma foto de como ele está. Aqui eu dei a chapinha, ajeitei rapidinho porque eu vou sair. E ele já está todo ondulado, que vai ser o que vai ser a segunda lavagem. Vou estar deixando a foto, né, que eu fiz, como foi a segunda lavagem. E vocês vão ver como ficou, gente, tá? Ele não funcionou muito bem pro meu cabelo, não, gente. Ele é um botox. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ele é um botox muito grosso, gente. Muito grosso, bastante grosso mesmo. Ele é uma coisinha assim. Tá vendo, gente? Meio amareladinho, assim, um creme. O cheirinho dele é de frutas, tá, gente? Tem cheirinho de frutas. Um cheirinho muito bom. Bastante grosso. Pra vocês que são fãs de botox grosso. Esse. Ele descamou bastante no meu cabelo. Acho que devido a esse, porque ele é bem grossinho. E ele alisou, tá? Quando eu tirei. Primeira lavagem ele tava até bem alisado. Nas duas foi a mesma história, né? A primeira lavagem estava bem alisada, a partir da segunda ele já começou a ondular, tá, gente? Então tenho que dar uma chapinha rápida pra ajeitar. Ele veio com esse óleo, tá? Como eu falei pra vocês. Esse óleo eu estou amando. Eu estou botando ele nas hidratações de cabelo. Fazendo muitas receitinhas caseiras com ele. E venho mostrar pra vocês. Assim que ele acabar, eu vou fazer o possível para comprar novamente, porque o óleo realmente eu amei. O botox pro meu cabelo não funcionou, gente. Não funcionou de jeito nenhum. Porque geralmente eu gosto daquele botox, eu tava usando da Lash MB, que o cabelo fica mais alinhado e fica mais liso por mais tempo. Sim, gente. Eu vou estar gravando alguns outros vídeos em relação à minha sobrinha, ou sobrinho que eu ainda não sei. Tá pra nascer. Vou fazer alguns vídeos e vou colocar aqui no canal. E ao longo do tempo vocês vão vendo. Eu tô agora com um pouco mais de tempo. Vou estar botando receitinhas caseiras também. E vou estar deixando uma foto, né? Como meu cabelo tá. Quando eu lavo, entendeu? De cada lavagem, enfim. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Foi uma resenha um pouco rápida. Mas é o corre-corre da vida. Beijo e até a próxima.